então que o Brasil é um país gigantesco, além da gente criar um modelo de governo federativo, ou seja, onde cada estado tem autonomia para criar e votar suas próprias leis, desde que não vá contra uma lei federal, o governo brasileiro também ele se vale da regionalização do seu território. Professor, como assim regionalizar? Nós já temos aqui no canal, tá, uma aulinha para falar para vocês os conceitos da geografia, e eu falei para vocês que regionalizar, de uma maneira bem simples, bem didática, é você dividir com critério. Então, por exemplo, fala assim, ó, olha, eu quero regionalizar o mapa brasileiro. Beleza, isso quer dizer que você quer dividir. Só que como que você vai regionalizar? Utilizando o critério vegetação, e aí você vai regionalizar, criar a região amazônica, a região da Caatinga, a região da Mata dos Cocais. Você está regionalizando utilizando o critério vegetação. Você pode regionalizar utilizando o critério clima. Então, onde tem o clima equatorial, o clima tropical, tropical de altitude, subtropical, por aí vai. Regionalizar é dividir utilizando algum critério. Eu vou mostrar para vocês, então, quantas regionalizações do território brasileiro existem. Infinitas. Se você quiser, na sua casa, agora, fazer uma regionalização do território brasileiro, você pode criar um critério, sei lá, PIB per capita. Aí você vai lá e divide o Brasil em regiões que você acha conveniente de acordo com o PIB per capita de cada um dos estados, municípios, bairros, sei lá, como que você vai querer fazer a sua regionalização, tá bom? Mas o Brasil, ele tem então infinitas, mas tem 3 que caem no vestibular para vocês. Ainda bem, né, que não cai todas. Se cai alguma diferente, prometo para vocês, galera, ó, o enunciado vai explicar direitinho quais foram os critérios utilizados, tá? A primeira regionalização que vocês têm que conhecer, com certeza mais importante, é a regionalização do IBGE, a regionalização oficial do governo brasileiro. Professor, mas me diga, para que o Brasil regionaliza o seu território? Para facilitar a governabilidade, para conseguir estabelecer políticas públicas exclusivas para a região norte, nordeste e tal. Só para efeito de exemplo, aqui no Brasil nós tivemos a SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, regionalizou, a SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, ou seja, existem sim políticas públicas voltadas para cada uma das regiões. Facilita a governabilidade, tá bom? O IBGE, ele vai dividir o Brasil em 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Beleza. Tá, professor, entendi. Mas quais foram os critérios que o IBGE utilizou? Eu estou colocando para vocês um mapinha aí, né? Pode perceber que o IBGE, primeiro, ele respeita os limites estaduais. Então não existe, sei lá, Minas Gerais está completamente no Sudeste. Rondônia está inteiramente na região Norte. Não existe estados que estejam metade no centro-oeste e metade no norte. Não. Por mais que os estados sejam sim bastante diferentes, para facilitar a governabilidade, todos os estados estão dentro de uma única região. Então, respeita os limites estaduais. O IBGE também utilizou critério natural, então qual o tipo de clima, qual que é o tipo de relevo, qual que é o tipo de vegetação, e aspectos socioeconômicos. Então, qual é o IDH daquela região? Qual atividade econômica predomina? Alto IDH, baixo IDH, como que é aquela região? Então, utilizando de todos esses critérios, os geógrafos do IBGE regionalizaram e definiram essa regionalização que é atual do território brasileiro. As últimas mudanças que a gente teve no mapa do Brasil foi, por exemplo, a gente teve Fernando de Noronha entrando no estado de Pernambuco. Fernando de Noronha antes era um território autônomo, era um território da União, não pertencia a nenhum estado. E a separação do Tocantins. Professor, como assim? Sabia que Tocantins pertencia a Goiás antigamente? Exatamente. Só que a mesma coisa que eu falei para vocês do Pará. Goiás estava ficando muito grande. Então o norte de Goiás era muito diferente do sul de Goiás. Então foi feito um plebiscito, foi feita uma consulta ao Congresso e dividiu Goiás em Tocantins e em Goiás. Teve o ônus de ter mais governador, mais secretário, mais deputado estadual, mas facilitou a administração daquele território. Beleza? Outra regionalização super importante que vocês têm que conhecer é a regionalização geoeconômica. A regionalização geoeconômica, ela foi feita por um carinha chamado Pedro Geiger Pinchas, tá? Lá na década de 60. O que esse cara fez? Ele regionalizou o Brasil e dividiu em 3 regiões. As regiões da Amazônia, não é a região norte, é a região Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul, que nem eu estou mostrando no mapinha aí para vocês. Pode reparar primeiro, ó. Quais foram os critérios que ele utilizou? Um critério bem importante. Ele não levou em consideração os limites estaduais. Então, por exemplo, se você pegar aí Mato Grosso tá um pedacinho no Centro-Sul, um pedacinho na região amazônica. Minas Gerais, talvez um dos maiores exemplos. Minas Gerais, 75% do território, né? O Centro-Sul de Minas Gerais tá na região Centro-Sul exatamente,
Porque as atividades econômicas ali que predominam, o nível de industrialização, a sociedade, o DH, a própria característica natural, se assemelha muito mais ao Centro-Sul, se assemelha muito mais ao que a gente chama de Sudeste, na regionalização do IBGE, mas aquela porção norte de Minas, também conhecida como Vale do Jequitinhonha, o que é isso? Vale do Jequitinhonha, dica, hein? Super importante isso aí, que é o norte de Minas Gerais, se for pegar do ponto de vista natural, clima semiárido, vegetação que se assemelha a uma caatinga, é uma transição entre cerrado e caatinga, IDH geralmente bastante baixo, tá? Então se assemelha muito mais às características naturais e socioeconômicas ao Nordeste. O Pedro Pinchas, como ele não tinha a intenção de fazer o mapa pro governo brasileiro, o mapa oficial, ele não respeitou os limites estaduais. Por isso que a gente tem essa regionalização que parece um pouquinho mais diferente. Tudo bem? Essa é do Pedro Pinchas. E a dele, ele mesmo, né? Milton Santos e a Maria Laura Silveira, sua ajudante, digamos assim. O Milton Santos, ele vai criar um mapinha chamado de Os Quatro Brasis. O Milton Santos, como eu estou mostrando aí para vocês, ele divide o Brasil em 4 regiões. Região Amazônia, tá? Da Amazônica. Pode reparar, galera, que exceto o IBGE que coloca a região norte, os outros 2 ressaltam que é a Amazônia mesmo. A região Nordeste, que é outro ponto importante, a região Nordeste é a única que se repete nas 3 regionalizações, a única. Tem no IBGE, tem nas regiões já econômicas. O Centro-Oeste e a região concentrada. O Milton Santos ele ia fazer um mapa um pouco mais recente, um pouco mais novo. Por isso que ele promove algumas mudanças. Por exemplo, ele vai colocar na região Norte, como vocês podem reparar, a região Norte no mapa do IBGE, ele tem o Tocantins. Tocantins está no Norte. Segundo Milton Santos, não tem como colocar o Tocantins no norte, porque apesar da vegetação ter ali uma floresta amazônica, algumas características parecidas, do ponto de vista econômico, o Tocantins ele é muito mais parecido com o Centro-Oeste. Faz parte do celeiro econômico brasileiro, produção de soja, produção de milho, o avanço, por exemplo, da pecuária. Todas essas características fazem com que o Tocantins, segundo Milton Santos, se assemelhe muito mais ao Centro-Oeste do que propriamente ao Norte. Tudo bem? E aqui, isso é super importante, hein? Tá vendo que ele coloca a região concentrada? A região concentrada, que segundo o IBGE é a região sul e sudeste, eu acho que esse nome concentrado ele é bem interessante. Professor, concentrado no quê? Quais foram os critérios que o Milton Santos utilizou? Primeiro, respeito aos limites estaduais. Pode reparar que não existem estados que estão em 2 regiões diferentes. Todos os estados, eles estão na mesma região, tá? Ele utilizou um conceito super específico dele, que é o desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional. Desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional. Segundo Milton Santos, o critério utilizado para regionalizar o país seria o quanto aquele meio, o quanto aquele espaço geográfico tem um desenvolvimento técnico, ou seja, tem qualificação de mão de obra. Técnica é a habilidade de você fazer alguma coisa. Traduzindo para o Milton Santos de maneira bem didática, é a qualificação da mão de obra. Então, nessa região, por exemplo, como que os trabalhadores se qualificam? Eles são bem qualificados? Não são bem qualificados? Qual que é o predomínio? Além da técnica, a ciência, meio técnico-científico. Ciência é produção de conhecimento. E aí, nessa região, será que a produção de conhecimento é legal? Como que são as universidades? Como que é a ciência? Qual que é a relação com o conhecimento que essa região tem? Então isso é um meio técnico-científico. Segundo Milton Santos, quando você consegue unir a técnica, a qualificação da mão de obra, a produção de conhecimento, a ciência, a gente vai ter um tecnopolo. Aonde que existem os maiores tecnopolos do Brasil? No Sudeste e no Sul do país. A exemplo, de São José dos Campos, que tem o ITA e a Embraer, empresa produtora de aviões, e o ITA, né, é uma baita universidade aí ligada à engenharia aeroespacial, tá bom? E informacional. Ou seja, onde as redes de comunicação fazem com que as informações se movimentem de maneira mais eficiente. E aonde que as redes de comunicação, a internet, a telefonia móvel, tal, aonde que ela é mais eficiente? Na região sul e na região sudeste. Então, esse concentrado que ele coloca, ele é bem didático esse nome. É concentrado em qualificação da mão de obra, em produção de conhecimento e desenvolvimento das redes imateriais, das redes de comunicação, que faz com que a informação circule de maneira muito mais intensa e eficiente. Beleza, galera? Deu para entender a regionalização? Então tá, ó, tira um print aqui.